Eu me chamo Paula, tenho 35 anos e sou casada com o André, que tem 40 anos. Quando nós casamos, eu estava completamente apaixonada por esse homem. Eu sempre fui aquela mulher que romantizou demais o casamento. Para mim, casamento era algo que deveria ser para a vida toda, independente de como esse casamento estivesse. Nós vivemos durante muitos anos bem, felizes. Parecia que eu estava conseguindo, eu estava vencendo, o meu sonho estava sendo realizado. Só que depois que tivemos o nosso primeiro filho e único filho, hoje o nosso filho tem 4 aninhos, eu senti um peso nas minhas costas. Eu nunca tive aquele sonho de ser mãe. Eu nunca idealizei ter um filho. Só que o André sim. E por tanto ele falar comigo sobre isso, por eu olhar para ele e sentir que ele queria muito ser pai, eu acabei cedendo. Eu cedi, eu fiz a vontade dele, nos planejamos e eu engravidei. Nosso filho nasceu e eu senti muito peso nas minhas costas. Parecia que eu não estava de fato preparada para aquilo. Eu não sentia que o meu esposo me ajudava da maneira que devia me ajudar. E foi justamente nessa fase que as nossas brigas, os nossos estresses diários começaram. O nosso casamento ele começou a regredir. O que era bom, o que era maravilhoso, começou a se tornar uma rotina cansativa, desgastante, chata. Nós ficamos, uma certa vez, meses, sem ao menos dar um beijo de verdade dentro de casa. Isso foi logo depois do nascimento do nosso bebê. Eu lembro que nós sentamos, conversamos, a minha sogra veio aqui, conversou com a gente, falou que é assim mesmo, o casamento passa por certas crises, mas precisaríamos ser fortes e lutar para fazer dar certo, não desistir na primeira batalha. E foi isso que nós fizemos. Nós tentamos consertar tudo aquilo que estava ruim para a gente e recomeçamos. O nosso filho, já com 1 ano, o meu esposo, ele passou a se esforçar mais, eu melhorei em tudo que ele disse que eu precisaria melhorar e o nosso casamento, ele voltou a ser bom, bom para todos nós. Porém, quando eu pensei que finalmente tudo daria certo, as brigas voltaram. O meu filho com 3 anos, o meu esposo parece que ele não entendia que ser pai requer outras responsabilidades, mais responsabilidades. Hoje ele não é apenas marido, ele é pai também. E parecia que eu havia me tornado mãe não apenas do meu bebê, mas do meu esposo também. Eu precisava pedir tudo para o meu marido. Atenção para nosso filho, atenção para mim, foco, colaboração dentro de casa, essas coisas que vai desgastando muito a relação, sabe? O meu marido, ele em nenhum momento ele se colocava no meu lugar para me ajudar, ao menos com tarefas domésticas. Porque eu, como uma criança, com 2 anos, colocamos o nosso filho em uma escolinha, porque eu voltei a trabalhar na rua, o meu marido também. E quando chegávamos em casa à noite com o nosso filho, o meu marido queria simplesmente tomar banho, deitar no sofá, ligar a televisão e esperar a janta prontinha. Praticamente ele queria que eu colocasse até na boca dele. Ele não pegava uma vassoura para varrer a casa, ele não se preocupava em dar atenção ao nosso filho, ele não se preocupava em me ajudar na cozinha. E eu passei a questioná-lo sempre sobre essa questão. Eu sei que o que era bom foi se tornando ruim, cansativo, brigas constantes, eu reclamava o tempo todo e eu fiquei cansada. Quando nosso filho completou 4 anos, eu cheguei no meu limite. Nunca houve traições, não que eu saiba. Nunca houve nenhum tipo de briga ao extremo para chegar a uma agressão, graças a Deus. O meu marido é um homem bom. Porém, ele parece que ele não estava pronto para ter uma família. Eu achei que eu não estivesse pronta, mas na verdade, quem não estava pronto era ele. Quando meu filho foi crescendo,
eu aprendi a ser mãe. Eu passei a amar o meu filho de uma maneira incondicional. Eu passei a me doar. Eu mudei muitas coisas. Eu abri mão de amizades, eu abri mão de minhas farras, porque agora eu sei que tem uma criança que depende de mim. Mas meu marido, ele não entendeu isso e não sou eu que devia ensinar isso para ele, até porque é o meu primeiro filho também. Eu imaginei que nós dois juntos iríamos um ter ao outro em todos os momentos. E assim o fardo não ficaria pesado para ninguém. Diante de tantas brigas, estresses, meu filho ali chorando em meio das nossas discussões, eu pedi que o meu marido ele saísse de casa. Eu disse para ele que eu não queria mais, que eu estava saturada do nosso casamento. Eu não aguentava mais cobrar deles atitudes e ações que eram obrigações. Eu não aguentava mais. Eu precisava de alguém que me ajudasse, que me apoiasse. E ele não fazia nada disso. Eu sofri muito, eu pensei bastante, eu avaliei tudo antes de pedir o divórcio. Mas eu cheguei no meu limite. E assim eu fiz. O André saiu de casa. A princípio ele me disse que ficaria na casa de um irmão que é solteiro. E esse irmão mora até próximo da gente. E ele saiu. Foi muito difícil para mim. Os primeiros dias foram difíceis demais, porque 8 anos convivendo, sabe? 8 anos de relacionamento, a gente acaba que se acostuma com muita coisa. E o pior de tudo era ver o meu filho, nosso filho, chamando pelo pai. O meu marido, o André, depois que ele saiu de casa, ele se transformou. Ele se tornou o pai que o nosso filho sempre mereceu. Ele se tornou o pai que eu sempre cobrei que ele fosse. Esse homem vivia aqui dentro de casa o tempo todo, todos os dias. Saía do trabalho, tomava banho e vinha aqui para casa. Brincava com o filho, perguntava se eu queria ajuda nas coisas. Ele passou a fazer tudo que eu cobrei para ele, tudo que eu exigia que ele me ajudasse aqui. Parecia outra pessoa. Eu olhava para o André e perguntava: meu Deus, onde é que esse homem estava? Por que que ele não era assim meses atrás, quando ele ainda estava morando conosco? Por quê? Porque ele precisou sair da nossa casa para entender que casamento é parceria, é união, é colaboração dos dois. Por quê? Por que precisou ser assim, dessa forma tão complicada? Mas eu estava com muito medo de dar uma chance para o André, chamar para ele voltar para casa com menos de um mês. Eu pensei, eu vou observar se o André realmente merece uma segunda chance, se ele não vai fazer com que eu e o nosso filho se decepcione novamente com ele. Não sei, eu não quero ficar nesse vai e vem. Eu quero algo que dê certo, que seja sólido, que me passe confiança. Então, eu deixei o André morando na casa do irmão e continuamos, cada um em seu canto. Eu pedi o divórcio, só que até hoje eu ainda não dei entrada no pedido. Eu não convoquei um advogado para resolver essa questão de documentação. Ainda somos casados oficialmente. Eu sei que com 3 meses separados, o André, ele se mostra o homem que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. Eu conversei com a minha sogra e ela disse que teve uma conversa muito séria com o filho dela e falou para ele que casamento é coisa séria, que família deve ser a prioridade. E o André jurou para ela que vai fazer de tudo para reconquistar a mim e ao nosso filho, porque ele quer a família dele de volta. Quando eu ouvi a minha sogra, ela sempre foi uma mãezona para mim, algo em meu coração mudou, aqueceu. Eu comecei a desejar ter a minha família de volta. Eu quero o meu marido nessa versão atual, aqui de novo com a gente. Eu quero que ele consiga me reconquistar, que a gente possa reconstruir o nosso casamento e que seja da forma que eu sempre sonhei, que o nosso casamento seja eterno. Eu não casei para ficar brincando de casinha.
Só que eu não conversei com meu marido. O que eu fiz? Eu comecei a dar espaço para ele dentro daqui de casa. Todas as vezes que ele passou a vir visitar o nosso filho, me visitar, eu comecei a ser boazinha com ele. Eu quebrei aquele gelo. Eu comecei a chamá-lo para jantar. Eu sempre colocava um filme para a gente assistir quando ele estava aqui com o nosso filho. E começamos a nos aproximarmos. Até que com 4 meses separados, nós dois tivemos uma recaída. E o André, ele passou uma noite aqui em casa. E foi maravilhoso. Foi incrível. Tivemos uma noite boa. Ele foi da forma que eu sempre desejei que ele fosse. E quando eu acordei, parecia que eu estava dentro de um sonho. Eu acordei determinada a recomeçar a nossa vida. Eu acordei determinada a dar mais uma chance para o André e fazer de tudo para que a nossa família seja reconstituída. Eu olhei para o André e eu disse para ele que, se ele desejasse, nós estaríamos aqui para recomeçar. Se tinha algo que ele ainda tinha dúvidas, se ele estava preparado para ser pai, um pai de verdade, para ser um marido, o marido que eu mereço, assim como eu também pretendo ser a esposa que ele merece, e se ele teria condições de fazer de tudo a fim de dar certo, de recomeçar do zero, mudar tudo o que fosse preciso. E ele disse para mim que sim, que era tudo o que ele sempre desejou, desde o dia que ele saiu aqui de casa. Me disse que ele nunca mais seria aquele André do passado e que eu nunca mais iria se arrepender. Que ele apenas iria conversar com o irmão dele, ele estava ajudando o irmão dele em uma obra dentro de casa, e que na semana seguinte ele voltaria com tudo e nós estaríamos completos, uma família novamente. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei radiante, eu fiquei assim, completamente orgulhosa. Eu estava tentando. Só que assim que eu conversei com ele, no dia seguinte, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma ex-namorada do André. Essa ex do passado foi a última namorada do André antes de nos casarmos, antes dele me conhecer. E essa mulher, ela me mandou uma mensagem nas minhas redes sociais, eu aceitei o convite dela, e ela simplesmente me perguntou se eu ainda tinha alguma esperança com o André. Porque, segundo ela e o André estavam conversando novamente, que o André garantiu para ela que ele estava separado, que ele não estava morando mais comigo e que ela ainda tem sentimentos por ele. Só que ela queria confirmar comigo se era isso mesmo, se nós estávamos separados. Eu fiquei totalmente surpresa com aquilo ali. Eu não vou mentir para vocês, porque a forma que eu e meu marido estávamos, estava claro para mim, pelo menos é o que eu achava, que não havia ninguém no meio da gente, que ele não estava buscando por novos relacionamentos, muito menos eu. E essa mulher reaparece, e o pior de tudo é eu saber que essa mulher foi muito importante na vida do André, e que ela estava disposta a lutar por esse amor do passado. Que se eu não estivesse no caminho, ela iria lutar pelo André. Porque ela acha que o destino deles é ficar juntos. A mulher, ela me falou tantas coisas, mas tantas coisas, que eu desanimei por completo. Eu fiquei mal, eu fiquei arrasada. Ela disse que eles estavam se encontrando, que eles dois saíram, não chegaram a ir para a cama, mas os dois ficaram. Eu me senti traída, completamente enganada pelo André, por esse homem que parecia estar mudando. Eu não sei, por mais que cada um estivesse em sua casa, a maneira que nós estávamos conduzindo, para mim, é uma traição, sim. Eu acho que eu fui traída. Eu chamei o André para conversar, dei um ponto final nessa conversa com essa mulher, disse para ela que eu iria resolver com o meu marido e que ela se afastasse dele. E quando eu falei para o André isso,
Ele me pediu mil desculpas, disse que ele passou a conversar com ela dias depois que saiu aqui de casa, que foi um momento de fraqueza e que ele não sabia o que fazer, mas que nunca, jamais na vida dele, ele vai trocar a nossa família por essa mulher. Se não deu certo lá atrás, por que daria agora? Me confessou que ele se encontrou com ela no primeiro mês da nossa separação, os dois saíram, os dois se beijaram. Só que foi justamente depois desse beijo que ele entendeu que o que ele deve fazer nessa vida é lutar por nós, por nossa família. Eu vi sinceridade no André, eu quero muito fazer dar certo, só que agora eu estou com muitas dúvidas. Agora existe alguém que está disposta a lutar por esse homem, alguém que não sou eu. Não apenas eu. É alguém do passado que foi importante para ele. O André, ele não falou para mim sobre esse fato tão importante. Essa mulher precisou me procurar. E eu fiquei sabendo dele que ela me procurou porque dias atrás ele entrou em contato com ela e colocou um ponto final naquilo que eles nem recomeçaram. E ela, magoada com ele, querendo saber se era verdade, entrou em contato comigo. E ela acabou me desestabilizando completamente. E eu agora estou com muita dúvida. E eu resolvi enviar essa minha carta para vocês, justamente para ouvir um conselhos de todos vocês aqui. Eu devo dar uma chance para o André e voltar com tudo para o nosso casamento, deixar tudo no passado e recomeçar do zero? Ou eu devo levar em consideração que ele se envolveu justamente com essa ex e que sim, foi uma traição, ele não deixou claro para mim que ele estava se envolvendo com outro alguém, pelo contrário, ele vivia aqui dentro de casa o tempo todo igual um cachorrinho atrás de mim. E eu me sinto enganada sim. Eu não sei. Por um lado, eu acho que eu devo sim lutar por meu casamento com todas as armas possíveis e mandar essa ex lá para o passado, bem longe mesmo, e seguir com meu marido e com meu filho. Mas por outro lado, eu não sei mais se vale a pena. Só em pensar que ele beijou outra mulher nesse período, se envolveu com outra pessoa tão rápido, isso me deixou muito em dúvida. O que é que eu devo fazer? Essa é a minha história. Olá, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por sua confiança, muito obrigada por você enviar sua história aqui pra gente, tá bom? Meu amor, eu quero aproveitar e te dizer que casamento é algo muito sério, não é algo fácil. A gente romantiza demais, sim. Só que para um casamento dar certo, ambos precisam lutar, tanto o seu marido como você. E talvez eu acho que vocês desistiram muito rápido. Não sei, pela forma que você me relatou, as coisas que você me contou, eu acho que tudo que estava acontecendo entre vocês era possível de se resolver dentro do próprio casamento. Tanto é que o seu marido, depois que saiu de casa, ele passou a agir da forma que você sempre desejou. Talvez faltou uma conversa firme, uma conversa a ponto de deixar claro para ele: ou a gente melhora, ou nós mudamos, ou o casamento chega ao fim. Você não me disse que houve uma conversa assim, onde você condicionou o casamento de vocês, o fim do casamento de vocês. Então, eu fico triste quando as pessoas muitas vezes pegam o casamento e desistem tão rápido, sem lutar o suficiente. E o seu marido, diante disso, como muitas pessoas fazem, infelizmente, ele correu atrás de um colo. E esse colo foi justamente uma ex-namorada. Para ser sincera, eu acho que essa ex não represente muito para ele, porque senão ele estaria com ela. Ele não teria voltado para você e se reaproximado, fazendo de tudo para você dar uma chance para ele, como ele vem fazendo, como você me garante que ele fez. Antes do término de vocês, você me garantiu que nunca houve traições de nenhum dos lados. Seu marido não tem esse costume ruim, graças a Deus, nem você.
Ele nunca foi um homem agressivo, ele sempre te tratou muito bem e as brigas eram em razões de tudo isso que você relatou aqui. E o seu marido, ele quando saiu de casa, ele se viu perdido, provavelmente. E o ato dele dar um beijo nessa ex-namorada, conversar com ela, deixar talvez esperanças dentro do coração dessa mulher, ele se precipitou muito, mas infelizmente é o que a gente vê que acontece bastante. As pessoas têm essa mania triste de tentar se curar colocando alguém no lugar do ex ou da ex. Eu acho isso terrível, mas é o que acontece muito. As pessoas, ao invés de se curar antes de buscar um novo relacionamento, colocam logo uma pessoa como step no nosso caminho, que foi o que o seu marido provavelmente fez. Depois, ele se arrependeu, ele não quis ir para frente com esse relacionamento do passado, tanto que a ex foi atrás de você para procurar saber, porque o seu marido havia colocado um ponto final. Eu posso estar errada, mas eu acho que o seu marido, ele deve ter refletido muito e ele compreendeu que o casamento de vocês é mais importante do que tudo isso. Então, assim, se você tem condições de ignorar esse fato, que em meio à separação de vocês, o seu marido, ele teve uma conexão prévia com uma ex, se você consegue passar uma borracha por isso e seguir em frente com a sua família e com seu casamento bem, da forma que vocês estão conduzindo neste momento, eu digo, vá lá, meu amor. Dê mais uma chance para o seu marido, recomecem, a família de vocês pode sim dar certo e que você, ele e o seu filho, o filho de vocês, possam viver em paz e felizes. Muitos casamentos, eles param e recomeçam e aí sim começa a dar certo. E eu espero que seja o caso de vocês. Mas se você tem em mente que o seu marido, você tem essa concepção de que você foi traída por ele, independente das circunstâncias, e você não consegue olhar para ele e confiar mais nele como você confiava, aí você vai ter que se dar mais um tempo, analisar se de fato você quer voltar para ele agora sem confiança. Ao meu ver, sem confiança nada vai para frente. Você precisa encaixar muito bem essas peças. Você acha que foi uma traição? Foi uma traição? Não foi? Você precisa chegar a esse consenso. E depois disso, ter uma conversa muito sincera com o seu marido, com o pai do seu filho, colocar todos os pontos no is, propor todas as mudanças necessárias para vocês, ouvir também o lado dele, perguntar para ele o que é preciso você fazer para que tudo também dê certo de verdade, e aí sim vocês escreverem uma nova história. Eu estarei aqui torcendo por vocês, mas eu espero que você faça o melhor para você. Eu não acho legal esses relacionamentos, casamentos que toda hora começa, volta, termina, vai e vem. Eu não acho legal, sabe? Então avalie muito bem o que é que vocês querem para a vida de vocês e faça o melhor. Agora, faça algo que você acredite que seja o correto, o ideal. Faça aquilo que você tenha certeza que, se depender de você, pode dar certo. Tá bom, meu amor? É o que eu espero. É o que eu fico aqui torcendo para vocês. E mais uma vez, muito obrigada pela confiança. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história da nossa amiga? Vocês no lugar dela, dariam uma chance para o casamento de vocês? Ou vocês simplesmente deixariam esse ex ficar com essa ex do passado e seguiria a sua vida sozinha, assinaria esse divórcio e ficaria apenas você e o seu filho? Conta aqui para mim, eu estou muito curiosa para saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau!